Quando observamos a trajetória de pessoas influentes e bem-sucedidas, como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela e tantas outras figuras históricas, é comum nos sentirmos inadequados. Suas vidas parecem estar repletas de grandes conquistas, feitos e um propósito inquestionável, enquanto as nossas, às vezes, podem parecer pequenas e sem impacto. No entanto, o que muitas vezes esquecemos é que o significado de uma vida não é definido unicamente pelas grandes realizações ou fama mundial, mas pelas pequenas ações diárias, as batalhas internas que enfrentamos e a busca constante por autoconhecimento e crescimento pessoal. Assim como eles, também somos capazes de traçar um caminho significativo, mas o nosso é único, moldado pelas sombras que integramos, pelas falhas que superamos e pelos momentos em que, apesar do medo, escolhemos agir. Em várias de suas obras, Jung abordou a busca por significado e autoconhecimento. Segundo ele, o propósito da vida não está relacionado ao que conquistamos, mas a quem somos e como agimos. Para Jung, o ser humano pode ser descrito em sua totalidade pela psique, que abrange tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes. No centro de nossa consciência, que inclui tudo o que sabemos e reconhecemos, está o ego. Mas existe muito além do ego que não reconhecemos. No coração do nosso inconsciente, que representa tudo o que está oculto para nós, encontra-se nossa sombra ou nosso lado sombrio. Jung afirmava que no inconsciente está a chave para descobrir o nosso propósito de vida, porque este não é algo objetivo ou universal, mas algo único e específico para cada pessoa. Jung foi um psiquiatra psicanalista suíço que fundou sua própria escola de psicologia, conhecida como psicologia analítica. Sua filosofia, frequentemente chamada de filosofia junguiana, reflete-se em obras importantes como a psicologia do inconsciente, o homem e seus símbolos, os arquétipos e o inconsciente coletivo, o homem moderno em busca de uma alma, a psicologia da transferência, memórias, sonhos e reflexões e as relações entre o ego e o inconsciente. Neste vídeo, exploraremos os passos que você deve seguir para que seu lado sombrio revele o propósito da sua vida, de acordo com a filosofia de Jung. Jung dizia, suas visões se tornarão claras apenas quando você puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Cada pessoa tem um significado e propósito únicos, baseados em quem é e no que deseja. Portanto, é necessário se conhecer realmente antes de tentar entender o propósito de sua vida. Muitas pessoas acreditam que se conhecem bem. Você pode pensar que está familiarizado com suas características, forças, fraquezas e desejos, e por isso pode se sentir tentado a mergulhar diretamente na busca pelo seu propósito. No entanto, para realmente se conhecer, é necessário passar pelo que Jung chamava de autorrealização. Cada ser humano é composto por partes conscientes e inconscientes, os aspectos que conhecemos sobre nós mesmos e aqueles dos quais não temos consciência. A sombra ou lado sombrio é a parte oculta de nosso inconsciente, que abriga desejos, emoções e características reprimidas. Por exemplo, sua sombra pode conter sentimentos de preguiça, inveja ou raiva, assim como hobbies ou interesses dos quais você se envergonha ou acredita que deveria ter superado. Como a sombra reside no inconsciente, geralmente não somos conscientes do que ela contém. Esses aspectos foram reprimidos e ignorados por tanto tempo que já não surgem em nós. Em vez disso, tendemos a nos identificar excessivamente com nossa persona, o papel que desempenhamos inconscientemente para sermos aceitos ou admirados pelos outros. Essa persona age como uma máscara que usamos ao interagir com o mundo, e podemos ter várias máscaras para diferentes situações. Reconectar com sua sombra exige um esforço genuíno. Realizar o que Jung chamava de trabalho da sombra, ou seja, conhecer seu lado sombrio, implica fazer pausas regulares para refletir sobre seu comportamento, pensamentos e sentimentos no cotidiano. Isso pode ser feito através de escrever em diários ou meditação. Pergunte-se por que agi como agi. Isso me pareceu autêntico. Por que sim ou por que não? Foi meu primeiro instinto em uma situação específica. Como me sentiria se os papéis fossem invertidos? É como se você estivesse se questionando da mesma maneira que faria com outra pessoa. Jung enfatizava que conhecer sua sombra não significa se identificar com ela. Não é necessário se definir pelas características que geralmente esconde. Por exemplo, se sua sombra abriga raiva, não é necessário se ver como uma pessoa irada. Em vez disso, basta reconhecer e aceitar a existência desses traços, entendendo que eles fazem parte de você, mas não definem você por completo. Outra maneira pela qual os traços ocultos de sua sombra frequentemente se manifestam é através do julgamento dos outros.
As características ou comportamentos que despreza nos outros são, frequentemente, o que você teme em si mesmo. Isso é chamado de projeção. Portanto, sempre que se sentir irritado ou com raiva pelo comportamento de alguém, faça uma pausa e pergunte se já mostrei essa tendência em algum momento. Se não, por quê? Acredito que isso pode ser um traço da minha própria sombra. De acordo com Jung, aqueles que julgam duramente o egoísmo frequentemente reprimem seus próprios pensamentos, e aqueles que são intolerantes com a impaciência dos outros podem estar lutando contra suas próprias tendências impacientes. Tirar um tempo todos os dias para sentar, talvez escrever em um diário e fazer essas perguntas, é o começo para levar o inconsciente à consciência. Ao se conhecer verdadeiramente, criar o hábito de explorar sua sombra é essencial para se aproximar de uma vida significativa. Nas palavras de Jung, não aspiro a ser um homem bom, aspiro a ser um homem completo. Agora que você descobriu mais sobre seu inconsciente e, talvez, alguns traços sombrios menos desejáveis, pode-se perguntar como isso pode me ajudar a melhorar minha vida. Na realidade, é possível que você se sinta até pior após essa autorrealização, pois não poderá ignorar seus lados negativos. Jung reconhecia que descobrir quem você realmente é um processo extremamente doloroso e assustador. Muitas pessoas acreditam que reprimir suas partes negativas e nunca mostrá-las é uma forma eficaz de se livrar delas completamente. Afinal, aqueles que contêm sua raiva não são as pessoas mais amáveis, e os que superam sua preguiça não são os mais produtivos. Pois sim, mas também não. Embora seja bom querer melhorar, ignorar seus traços não fará com que desapareçam. Reprimir as características sombrias geralmente lhes dá mais poder, elas permanecem latentes dentro de você, e quando está cansado, estressado ou no limite, explodem de repente. As pessoas que não reconhecem sua raiva são exatamente aquelas que têm explosões aterradoras de fúria de vez em quando. Aqueles que ignoram sua preguiça acabam sofrendo de exaustão. Ignorar algo não faz com que desapareça. Agora que você conhece sua sombra, finalmente pode fazer algo com ela. O que quer que você encontre na sua sombra, use a seu favor. A raiva, por exemplo, só é ruim se for excessiva ou desproporcional, mas quando alguém realmente te machuca, a raiva pode ajudá-lo a se defender. A pergunta que você deve se fazer é quando é certo agir com base em uma emoção e quando é melhor não fazê-lo. Quando devo me apoiar na minha máscara e persona e quando não preciso delas. Ao refletir sobre suas emoções de maneira mais profunda, em vez de rotulá-las como boas ou ruins, você melhorará imensamente sua vida e bem-estar. A inveja pode ser um motivador, a preguiça pode lhe dar o descanso que você precisa, a impaciência pode torná-lo mais ativo se o contexto for adequado. Em outras palavras, você precisa encontrar formas de integrar tudo o que descobrir em sua sombra à sua personalidade, em vez de ignorá-lo. Sua sombra não está aqui para puni-lo, mas para ensiná-lo. Esses traços reprimidos surgiram para que, e somente quando você aceita e abraça suas qualidades sombrias, você pode realmente melhorar como pessoa. O autoconhecimento e a capacidade de usar todos os lados de si mesmo são o que você precisa para descobrir o propósito de sua vida. Uma vez que sua sombra esteja integrada, você se torna mais você mesmo. Você estará mais equilibrado, harmonioso e autêntico. Quando souber como usar sua sombra, terá descoberto quem você realmente é, e com isso será muito mais fácil entender o que realmente deseja e precisa na vida. A melhoria pessoal é outra forma de trabalho com a sombra que nunca termina, sempre há algo a melhorar. Quando você continua se aperfeiçoando, está adicionando significado à sua vida. Segundo Jung, você é o que faz, não o que diz que fará. Quando você sabe quem você é, como pode lidar com seus traços sombrios e no que acredita, você precisa demonstrá-lo. O propósito da vida não pode ser encontrado apenas em pensamentos, mas na prática. Jung acreditava que a autorrealização deveria se mostrar através do que você faz, não apenas do que diz. Afinal, você pode dizer que é de uma determinada maneira e deseja certas coisas, mas é nas suas ações que você demonstra quem você realmente é. Isso significa que você não deve viver sua vida de forma reativa, apenas respondendo ao que acontece, mas também iniciando algo em sua vida. Em vez de esperar que as pessoas se aproximem de você, vá e faça amigos. Em vez de esperar uma promoção, crie um plano e siga-o. E em vez de esperar que sua vida adquira o significado que deseja, faça sua vida significativa com suas ações. Atualmente, a maioria de nós vive de forma reativa, até mesmo aqueles que buscam ativamente explorar sua sombra e melhorar a si mesmos.
Trabalhar em si mesmo é um ótimo primeiro passo, claro, mas não é suficiente. Você precisa começar a agir em outras áreas de sua vida. De fato, depois de trabalhar em sua sombra, você pode achar que agora pode relaxar, mas permanecer parado na vida é o que mantém você preso à falta de significado. Como começar a viver ativamente? Simples, desafiando-se a si mesmo. Depois de dar os passos para explorar continuamente sua sombra e melhorar com base no que descobriu, você também deve continuar dando alguns passos adicionais. Pergunte-se com frequência no que acredito. Quais crenças espirituais ou religiosas tenho? Quais princípios morais? Quais valores? Como ajo diariamente? O que quero fazer este ano e nos próximos 5 anos? Como quero contribuir para o mundo? O que espero dos outros? Você pode escrever sobre essas perguntas ou meditar. As respostas são pistas claras sobre que tipo de ações você deve tomar. Por exemplo, você pode querer se tornar um autor publicado. Muitas pessoas desejam isso, mas muitas delas não tomam medidas suficientes para alcançar. Esperam pela inspiração, um momento mais tranquilo, e acabam acreditando que o livro se escreverá sozinho. Continuam vivendo de forma reativa, acreditando que quando chegar o momento certo, o livro fluirá. Mas não é assim. O que precisa mudar alguém que realmente quer ser autor? Um autor toma medidas, escreve com frequência e de forma programada, independentemente de estar inspirado ou não. Quando fica bloqueado, busca ativamente conselhos ou exercícios para seguir em frente. Termina uma história, mesmo que não seja por motivação, mas por disciplina. E depois disso, entra em contato proativamente com pessoas da indústria editorial, como agentes. Claro, muitos não encontram significado em metas profissionais. Em vez disso, suas ideias pessoais sobre a vida podem ser mais abstratas. Você pode querer influenciar positivamente as novas gerações, por exemplo. Isso pode ser alcançado de várias formas, sendo pai, professor, criando uma ONG para jovens, trabalhando como conselheiro juvenil ou político, entre outras. Depende de você decidir como deseja alcançar esse objetivo e quais ações são necessárias. Sempre que fizer perguntas sobre seus valores e crenças, precisará decidir como pode trabalhar em prol deles e quais ações deve tomar. É possível sobreviver vivendo de forma reativa, mas não encontrar significado em uma vida assim. O significado exige ação. Jung disse uma vez: onde está o seu medo, aí está a sua tarefa. Uma das principais razões pelas quais as pessoas vivem de forma reativa não é apenas a preguiça, e muitas vezes nem a falta de motivação. A evitação da ação geralmente é resultado do medo. Agir implica risco, e isso pode ser aterrador. Quando você tem uma ideia para um livro, precisa correr o risco de se decepcionar com sua própria escrita ao colocá-la no papel. Depois que o livro estiver escrito, você deve estar preparado para muitas rejeições se quiser publicá-lo. Cada ação que você tomar pode resultar em algo negativo. Você precisa de coragem para ser ativo. A valentia não vem da ausência de medo. O medo não deve ser evitado. Se você ignorá-lo, ele voltará para sua sombra e controlará sua vida ainda mais. Em vez disso, deve ser reconhecido. Quando se deparar com uma ação que precisa tomar, mas se sentir incapaz, pergunte-se o que pode dar errado e como eu poderia lidar com isso. O medo muitas vezes pode ser controlado com preparação, mas não confunda preparação com preocupação ou ansiedade. Concentre-se apenas em cenários prováveis, não em possibilidades improváveis. Se você deseja publicar um livro, prepare-se para ser rejeitado por vários agentes ou até mesmo para que ninguém se interesse em representá-lo. Mas também se prepare para encontrar um agente ou publicar por conta própria. Não perca tempo imaginando rejeições infinitas, alguém roubando sua ideia ou sendo ridicularizado. Esses pensamentos são improváveis e inúteis. Ao analisar seu medo e enfrentá-lo com preparação, você já terá vencido grande parte dele. O medo talvez nunca desapareça completamente, mas quando você fizer o possível para minimizá-lo, restará apenas uma coisa: se lançar de corpo e alma. A valentia exige que você enfrente seus medos, em vez de tentar se livrar deles. Ninguém que tenha alcançado algo significativo na vida fez isso evitando o que temia. Como disse Jung, seu medo, aí está a sua próxima tarefa. Quando você descobre que tem medo, também descobre o que provavelmente dará mais sentido à sua vida.
Mesmo uma vida feliz não pode estar isenta de uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada com a tristeza.